Nesse vídeo nós vamos debater uma das técnicas mais famosas e poderosas para se resolver um sistema formado por equações lineares. O que a gente vai fazer basicamente é somar e subtrair essas equações, só que de maneira conveniente. Uma coisa que me chama muita atenção e eu acho curioso é que, em geral, os estudantes preferem continuar resolvendo os sistemas lineares pelo método de substituição. O que eu acho uma má ideia, porque o método da substituição normalmente traz mais trabalho computacional. Então, aos estudantes que estão aprendendo sistemas lineares, eu sugiro que dediquem um pouquinho de esforço e tempo para aprender e dominar a técnica que a gente vai trabalhar a partir de agora. Antes de entrar no método, vamos relembrar rapidamente o que é um sistema linear. Um sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares com as mesmas variáveis. Uma equação é considerada linear quando todas as variáveis possuem expoente 1 e não há produtos ou divisões ou potenciações envolvendo essas variáveis. Uma equação linear com duas variáveis sempre se apresenta na forma, por exemplo, x mais 2y igual a 3. Nesse caso, o a vale 1, o b vale 2 e o c vale 3. A gente diz que o a é o coeficiente da variável x, o b é o coeficiente da variável y e c é dito o coeficiente independente, justamente por não depender dos valores dessas variáveis. Mas uma equação linear também pode ter mais do que duas variáveis, por exemplo, 3. Aqui a gente vê um exemplo, 2x menos y mais 5z igual a 0. Essa é uma equação linear com três variáveis. As variáveis são x, y e z, e os seus respectivos coeficientes são 2, menos 1, 5, e o termo independente é 0. Vamos considerar a seguinte equação linear. X mais y igual a 7. Nesse caso, a gente tem duas variáveis, x e y, seus coeficientes são respectivamente 1 e 1, e o termo independente é 7. É muito importante notar que, a não ser que haja alguma restrição para as variáveis, a gente tem uma infinidade de soluções aqui. Por exemplo, 3 e 4. Isso quer dizer que eu estou pensando no x valendo 3 e no y valendo 4. E eu sempre vou falar o x primeiro e o y depois, porque esse é um padrão na matemática. Outra solução é 0 e 7. Perceba que eu estou pegando valores inteiros, mas eu posso pensar em resultados quebrados. Por exemplo, 1,5 e 5,5. A soma desses dois valores também dá 7. E eu posso incluir nessa minha coleção infinita de possibilidades números negativos também. Por exemplo, 8 e menos 1. A soma desses dois números vai dar 7. Se a gente começa a pensar na representação gráfica desse conjunto infinito de possibilidades, a gente obtém essa reta decrescente, que é, na verdade, a coleção de todas essas possibilidades. Vamos agora considerar uma segunda equação, x menos y igual a 3. Perceba que essa equação também é linear, envolve as mesmas variáveis x e y, só que os coeficientes foram trocados para 1 e menos 1, respectivamente, e o termo independente também mudou, agora ele vale 3. Da mesma forma, há uma infinidade de respostas para essa equação. 4 e 1, 3 e 0, 1 e menos 2, porque nesse caso, quando você trocar o y por menos 2, o menos que vem na frente vai transformar isso numa soma, e aí você vai ficar com 3, e ela vale inclusive para resultados quebrados, como por exemplo 3,5 e meio. A diferença entre esses dois valores é 3. Graficamente, o conjunto de todas essas soluções, desse conjunto infinito de soluções, também é dado por uma reta, que é a reta crescente que você está vendo agora. Por que eu estou falando dessas duas equações? Porque nós vamos resolver o sistema linear formado por essas duas equações lineares. Olhando especificamente para o coeficiente de y em cada uma dessas equações, você percebe que esses coeficientes são números opostos. Na equação de cima, o coeficiente vale 1, o coeficiente de y vale 1, e na equação de baixo, o coeficiente de y vale menos 1. Quando os coeficientes de uma mesma variável são números simétricos, números opostos, a gente vai somar as equações, porque isso vai fazer com que essa variável seja anulada, ela vai desaparecer do nosso problema temporariamente.
Só que ao somar as equações, nós vamos ter que fazer isso pedaço por pedaço, componente por componente. Então, a gente vai somar a parte que fala de x da primeira equação com a parte que fala do x na segunda equação. Então, como eu tenho x mais x, o resultado obtido aqui é 2x. Em seguida, somando o y com menos y, o que a gente obtém é zero. Então, já não preciso mais escrever nesse próximo passo a variável y. E, por fim, depois do sinal de igual, a gente tem a soma dos termos independentes. 7 somado com 3 é igual a 10. Nota que com uma simples operação de adição, a gente chegou à conclusão de que o dobro de x é 10. Portanto, o valor de x tem que ser 5. Agora eu quero que você olhe para os coeficientes do x. Eles são coeficientes iguais. Quando os coeficientes de uma mesma variável forem iguais, a gente pode subtrair uma equação da outra. Portanto, eu vou subtrair esse x desse que está aqui em cima, e o resultado vai ser zero, portanto eu não preciso mais escrever o x. Em seguida eu vou fazer esse y subtraído desse menos y, portanto o menos menos vai fazer com que a gente no final some esses dois, obtendo 2y, e naturalmente nós vamos subtrair do 7 o 3. Então tirando 3 de 7, a gente obtém 4. Então, nota que, mais uma vez, com uma simples operação, só que dessa vez uma operação de subtração, a gente chegou à conclusão de que o dobro de y é 4. Portanto, o y tem que valer 2. E essa é a solução do nosso sistema. A solução do nosso sistema é x igual a 5 e y igual a 2. Isso quer dizer que, mesmo a gente tendo um conjunto infinito de soluções para a primeira equação, aquela que soma x com y, e tendo um conjunto infinito de soluções para a segunda equação, aquela em que a gente faz x menos y, existe um único par xy que satisfaz ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, as duas equações. Esse par é o par formado por x igual a 5 e y igual a 2. Essa é a única maneira de satisfazer as duas equações, ou seja, fazer com que as duas equações retornem um resultado verdadeiro, né? Na primeira, soma 7 e na segunda, diferença 3. A única solução que a gente tem para esse sistema está aqui. Foi encontrado utilizando simplesmente essas operações de adição e subtração. E isso também tem uma representação gráfica. Você já tinha visto as equações representadas isoladamente, agora você está vendo a representação delas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Perceba que as duas retas, aquela que é decrescente e aquela que é crescente, elas se encontram num único ponto, esse que está aqui. E adivinha quais são as coordenadas desse ponto? X igual a 5 e y igual a 2. Entendido isso, você pode estar se perguntando, tá bom, mas e se eu não tiver nenhuma das duas situações? Coeficientes opostos não aparecer e também não tiver coeficientes iguais. É o que você está vendo nesse segundo sistema. Quando você olha para os coeficientes do x, eles são diferentes. Em cima vale 2, embaixo vale 1. Quando você olha para os coeficientes do y, eles também são diferentes. Em cima vale 3, embaixo vale menos 1. O que a gente faz numa situação como essa? A gente adapta. Uma possibilidade de adaptação é dividir todos os componentes da primeira equação por 2. Então, eu transformei 2x em x, eu transformei 3y em 1,5y e transformei 12 em 6. Perceba que todos eles foram divididos por 2. Se eu começar a fazer isso com 1, eu tenho que fazer com todos, porque senão eu destruo essa igualdade. Nota agora que os coeficientes do x ficaram iguais. E se eles ficaram iguais, eu posso simplesmente subtrair uma equação da outra. Ao fazer essa subtração, o x, mais uma vez, desaparece. E como o coeficiente do y na equação de baixo é menos 1, ele vai ser transformado numa adição por causa da operação de subtração, porque nós vamos fazer 1,5 menos menos 1. Então, isso vai virar 2,5y. E a mesma coisa a gente vai fazer com os termos independentes. 6 menos 1 vai dar 5. E agora, dividindo por 2,5, o 5,
a gente descobre que o y tem que valer 2. A maior parte das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, prefere trabalhar com números inteiros em vez de trabalhar com números fracionários. Eu estou falando isso porque a gente podia ter feito uma outra adaptação. Por exemplo, em vez de dividir a equação de cima por 2, a gente podia multiplicar a equação de baixo por 2. Fazendo isso, a equação de baixo deixa de ser x menos y igual a 1 e passa a ser 2x menos 2y igual a 2. Perceba que, de novo, o coeficiente do x ficou igual. Não é o mesmo que você obteve na solução que está à esquerda. Mas, de qualquer forma, você conseguiu igualar os coeficientes. E isso vai nos permitir avançar através de uma subtração. Se fizermos 2x menos 2x, a variável x vai desaparecer. Em seguida, teremos 3y menos 2y, e isso vai dar 5y. E ao fazer a subtração com os termos independentes, a gente obtém 10, que é 12 menos 2. Perceba que a gente vai chegar exatamente ao mesmo resultado, que o y é igual a 2. Então, nesse ponto, você já percebeu que você pode fazer a tal da adaptação da forma que você quiser, desde que o teu resultado final leve a uma dessas duas situações descritas aí. Colocar os coeficientes de uma mesma variável iguais ou colocá-los, fazer com que eles fiquem opostos. Para achar o valor de x, eu preciso fazer com que o y desapareça. Quando eu olho para o y lá no sistema original, eu vejo que um coeficiente do y é 3 e o outro é menos 1. Então, a adaptação que eu vou fazer vai ser multiplicar a equação de baixo por 3, obtendo esse novo par de equações que você vê aí. Agora, os coeficientes de y ficaram opostos, 3 e menos 3. Naturalmente, todos os componentes da segunda equação foram multiplicados por 3. Então, o x virou 3x, o menos y virou menos 3y e o 1 virou 3. Já que eu obtive coeficientes opostos, eu posso somar as equações. Ao somar as equações, eu vou obter 5x, o y vai desaparecer, e na soma dos termos independentes, a gente obtém 15, que é 12 mais 3. Dividido por 5, a gente descobre que o x tem que ser igual a 3. Portanto, a solução para o sistema original é x igual a 3 e y igual a 2. Vamos encerrar nosso vídeo resolvendo esse último sistema envolvendo as variáveis x e y. Eu vou primeiro encontrar o valor de x que resolve esse sistema. Para isso, eu vou ter que fazer com que o y desapareça. Quando eu olho para o y, os coeficientes são 7 e 3. Basta que a gente multiplique a primeira equação por 3 e a segunda equação por 7. Dessa forma, a gente vai obter essas duas novas equações. Mas, professor, como foi que você enxergou que era para multiplicar a de cima por 3 e a de baixo por 7? É muito simples. Como a gente está querendo cancelar o y, quando eu olho para cima e vejo que o coeficiente do y é 7, eu já sei que eu tenho que multiplicar a equação de baixo por 7. E quando eu olho na equação de baixo e vejo que o coeficiente do y é 3, eu já sei que eu tenho que multiplicar a equação de cima por 3. E isso vai funcionar sempre. Vamos continuar resolvendo aqui. Agora que os coeficientes de y são iguais, a gente pode fazer a subtração. 15x menos 14x vai dar x. O y vai desaparecer. E do outro lado do sinal de igual eu vou ter 1,5. Esse é o valor de x. Agora a gente vai encontrar o valor de y. Vamos tentar fazer a mesma coisa agora? Para encontrar o valor de y, eu tenho que fazer com que o x desapareça. Quando eu olho para a equação de cima, eu vejo que o coeficiente de x é 5. Por isso, eu vou multiplicar a equação de baixo por 5. E quando eu olho para o coeficiente de x na equação de baixo, eu encontro 2. Então, eu já sei que eu vou multiplicar a equação de cima por 2. Essas são as duas novas equações que a gente obtém. Nota que agora o coeficiente do x ficou igual, 10 e 10. Então, eu posso fazer uma subtração. Subtraindo uma da outra, o x vai desaparecer. Quando eu faço 14y menos 15y,
eu obtenho menos y. E quando eu faço 71 menos 75, eu obtenho menos 4. Portanto, o valor de y que a gente está procurando é 4. Ou seja, o par xy que resolve esse sistema é x igual a 1,5, y igual a 4, que vai corresponder às coordenadas do ponto de interseção das duas retas. A reta que representa 5x mais 7y igual a 35,5 e a outra reta que representa 2x mais 3y igual a 15.